Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC, concurso maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar um assunto muito tranquilo, denotação e conotação. Um assunto que cai muito em provas de concursos públicos, mas também cai em provas de vestibulares, cai no Enem, cai para quem vai fazer escolas técnicas. Então é um assunto muito procurado pelos candidatos. Agora, olha como é que é tranquilo. Quando a gente fala em denotação, a gente tem aquilo que a gente chama de linguagem real, que também pode ser chamado de linguagem literal. E quando a gente fala em conotação, a gente tem aquilo que chamamos de linguagem figurada, que também pode ser chamada de linguagem literária. Aí, você tem que tomar muito cuidado com esses processos, porque na escola a gente aprendia muito linguagem real e figurada. Aí o candidato ele foi se adaptando àquele processo. Linguagem real, figurada, já sei mais ou menos como é que é. Só o fato de colocar denotação e conotação já tira alguns candidatos meio que do eixo. Mas você que está estudando há algum tempo, deve tirar de letra isso. Agora, quando o cara coloca literal e literária, aí o camarada fica meio perdido. E cá entre nós, a maioria não domina. Até porque eu vejo algumas pessoas falando, desculpa a expressão que eu vou dizer aqui agora, mas eu vejo muita gente falando assim, hoje eu tô, F, literalmente. Caraca, pensa comigo. Se literal, mesmo sentido de real, eu acho que o cara não queria dizer aquilo. Ele estava F, literariamente, e não literalmente. Então, pega comigo. Denotação, sentido real, sentido literal. O que isso significa? Que a palavra foi empregada dentro do sentido original. Conotação figurada literária. Significa que a palavra foi empregada fora do sentido original. Isso aqui que aconteceu. Aí a nossa professora da escola, ela era muito esperta e ela fez a seguinte análise com a gente. Ela pegou esse Dzinho aqui, de denotação e escreveu assim, dicionário, para mostrar que era uma palavra de fato dicionarizada. E pegou esse Czinho aqui, esse Czinho da conotação, e escreveu assim, contexto, para mostrar que era uma palavra que você dependia do contexto para entender. Então, por isso ela era o quê? Utilizada fora do sentido original. Vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui, Denotação é o uso da palavra com seu sentido original. Exemplo, pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, isso aqui foi empregado dentro do sentido original. É um mineral. Pode abrir um dicionário que vai ter lá dizendo o que é uma palavra pedra. Agora, conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Então, você coloca assim, você tem um coração de pedra, e o coração não é de pedra. Então, aqui, neste momento, foi para dizer que a pessoa é rígida, que ela é fechada, que ela não dá um sorriso, que ela é, ruim, que não abre o coração para novas emoções. Mas vamos pegar essa palavrinha pedra e vamos continuar brincando, até para a gente reforçar mais ainda a diferença de conotação para denotação. Se eu disser assim, ontem comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência. A palavra pedra, neste momento, foi empregada no sentido real, porque é um mineral e para quem conhece um pouquinho mais de obra, sabe que é aquela pedra-fogo que a gente usa para fazer concreto. Mas se eu disser assim, Maria é uma pedra em meu sapato. A Maria é uma pedrinha que está aqui dentro me machucando? Não, ela é um estorvo, é um problema na minha vida. Então, eu empreguei fora do sentido original. Agora, eu digo assim, nas touradas
fazem muitas crueldades com um touro. Eu fico muito triste. Neste momento, a palavra touro, ela foi empregada no sentido original. Então, sentido real, sentido literal, sentido denotativo. É uma palavra dicionarizada. Agora, se eu disser assim, ó, João é um touro de forte. João é um trabalhador tão forte como um touro. Nesse momento, eu empreguei a palavra touro fora do sentido original, para mostrar ali a questão da força do João. Então, eu empreguei no sentido figurado, no sentido literário, no sentido conotativo. Então, é isso. Denotação, palavra no sentido real. Conotação, palavra no sentido figurado. Pronto e acabou. Agora, nem sempre a gente vai conseguir, com exatidão, identificar esses processos. Aí daí surgem as tais ambiguidades. Vamos lá, vamos avaliar isso daqui, ó. Já até coloquei essa observação para vocês, ó. Nem sempre é possível identificar com facilidade o valor denotativo ou conotativo nas frases. Nesses casos, temos uma ambiguidade. Vamos avaliar aqui as possibilidades de ambiguidade. Na primeira, Atadolfa caiu do cavalo. Neste momento, essa frase é passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Qual seria no sentido real a interpretação? Aí você vai dizer assim, ué, ela caiu do cavalo. Caramba, desfez a ambiguidade? Não, você só falou com mais vontade. Continuou tendo ambiguidade porque você continuou com a mesma frase. Então vamos lá, vamos pensar. Eu tenho aqui uma frase ambígua, passível de uma interpretação real e de uma interpretação figurada. Para nós desfazermos essa ambiguidade, nós vamos ter que recriar, nós vamos ter que fazer uma nova frase, uma nova sentença, uma nova construção. Então eu diria que a Atadolfa levou um tombo do animal. Ou então levou um tombo do cavalo, não tem problema nenhum. Então aqui haveria o desfazimento de ambiguidade. Então eu teria uma frase só literal, uma frase simplesmente no sentido real, denotativa. Mas se eu disser assim, ó, no sentido figurado, que ela se deu mal. Porque quando eu digo que alguém caiu do cavalo, é porque se deu mal em algum tipo de situação. Sei lá, foi pego roubando, ou então foi pego no flagra saindo do motel com a amante, alguma coisa assim do tipo. Então, neste momento seria o quê? O sentido figurado. Se deu mal em alguma situação. Então, aqui eu tenho uma frase passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Agora, se eu colocar assim, Atadolfa vestiu a camisa da empresa, mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. No sentido real, o que ela fez de fato? Ah, ela vestiu a camisa da empresa. Não, só está falando com mais vontade. No sentido real, ela colocou o uniforme da empresa. Por exemplo, aqui a empresa LAC. Então, a gente coloca aqui o uniforme da empresa. E no sentido figurado, quando eu digo que alguém vestiu a camisa da empresa, o que essa pessoa passou a fazer? Ela passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, com mais empenho. Então, pronto, já percebemos aqui as duas ambiguidades. Mas nem sempre a ambiguidade é feita necessariamente com um sentido real e outro sentido figurado. Eu posso ter ambiguidades no sentido real mesmo. Então aqui, ó, Atadolfa encontrou Jocrete em seu quarto. Nesse momento, o pronome possessivo seu, ele foi mal empregado na construção, porque eu não sei de quem é o quarto. Eu não sei se o quarto é da Atadolfa ou se o quarto é da Jocrete. Então, não tem como saber. Então, aqui, mais uma vez, uma frase ambígua, passível de duas interpretações. Só que agora, não necessariamente uma no sentido real e outra no sentido figurado. São duas no sentido real. Agora, Atadolfa encontrou Jocrete sorrindo. Olha essa aqui que interessante, ó. Nesse momento, você está vendo que tem uma ação de sorrir. Você não sabe quem é que está sorrindo. Você não sabe se é a Atadolfa ou se é a Jocrete. Então tá aqui, ó. A Atadolfa sorrindo encontrou a Jocrete.
Ou então a Atadolfa encontrou a Jocrete, que estava sorrindo. Você não sabe. Nesse momento, existe a possibilidade de desfazer essa ambiguidade sem recriação de uma nova sentença? Existe. Eu poderia aqui, ó, colocar uma vírgula. E nesse momento, ao colocar uma vírgula, eu diria que esta ação de sorrir seria do sujeito. Ué, mas e aí? Se eu estou na dúvida, quem é que vai ser o sujeito? Pela estrutura, o primeiro elemento que aparece. Então, o sujeito, aqui no caso, seria a Atadolfa, que de fato praticou a ação de encontrar a Jocrete. E a Jocrete seria o objeto direto. Então, seria um verbo transitivo direto e ali seria um objeto direto. Então, neste momento, quem está sorrindo? A Atadolfa. E a Atadolfa, sorrindo, encontrou a Jocrete. Então, eu consegui desfazer a ambiguidade apenas com uma vírgula. Mas, sem a vírgula, teríamos outra vez uma frase ambígua passível de duas interpretações. Agora, quando eu coloco a Atadolfa saiu do salão molhada. Ah, galera, essa daqui é passível de múltiplas interpretações, né? Então, deixa para lá. Se você quiser saber todas as interpretações desta frase, entre em contato comigo pelo Instagram, @professor Sidney Martins. Tudo junto, tá? Vamos lá, vamos continuar. Galera, nesse momento, vamos brincar aqui com algumas questõezinhas. Imagina eu colocando uma frase assim. Eu vi o desmoronamento do barracão. Essa frase, ela também é ambígua. Aí você vai pensar assim, ué, então a ambiguidade está no barracão, não é, Sidney? Vamos lá, vamos analisar. Será que a ambiguidade está de fato no barracão? Porque aí a pessoa pode pensar assim, ah, é um barracão de escola de samba, é um barracão porque é um barraco grande. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mas cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.